Doenças orificiais são aquelas doenças relacionadas ao ânus. Dor e sangramento são os principais sintomas das doenças orificiais. Porém, muitos pacientes vão se queixar de alterações externas, como saliências, vão se queixar de umidade e de coceira, que é o prurido anal, associado um ao outro sintoma. Dentre as doenças orificiais, vamos destacar a doença hemorroidária. Bom, hemorroidas são vasos de sangue que todos nós nascemos com eles, mas que ao longo da vida algumas pessoas passam a ter sintomas. Então, ao invés da pessoa ser portadora de hemorroidas, que todos nós somos, algumas pessoas passam a ter a dita doença hemorroidária, que nada mais é do que a manifestação clínica de alguns sintomas que levam o paciente a procurar ajuda. As doenças hemorroidárias podem ter várias causas, porém a principal é a alteração do hábito intestinal. Aqueles pacientes que são constipados, que têm o intestino muito preso, quando vão evacuar, quando vão defecar, às vezes forçam demais. E isso constantemente sendo agredido, os vasos sanguíneos tendo essa agressão constante, pode isso levá-los a saírem para fora, a ficarem mais inchados e a ficarem mais dilatados, como se fossem pequenas varicoses que vão levar o paciente a ter inchaço na região do ânus, que é o termo técnico chamado prolapso, ou a sangrar mesmo e a sentir dificuldade na higienização da região do ânus. As doenças hemorroidárias podem se manifestar em qualquer pessoa. Até mesmo pessoas muito jovens podem ter doença hemorroidária. Fatores como constituição física, mau funcionamento do intestino podem ser decisivos no aparecimento da doença. O principal sintoma da doença hemorroidária é o sangramento. Outro sintoma bastante mencionado pelos pacientes é o inchaço na região do ânus. E esse inchaço na região do ânus, ele pode às vezes ficar permanentemente exteriorizado, ou às vezes ele pode aparecer no momento em que a pessoa evacua e pode retornar espontaneamente para dentro do canal do ânus quando a pessoa termina a evacuação. Às vezes, a pessoa vai evacuar, aquela alteração, aquele prolapso vai acontecer, mas não vai retornar para dentro. São esses casos que terminam pela opção da terapia por meio da cirurgia. A prevenção pode ser feita através da normalização dos hábitos intestinais e não adiar a vontade de defecação. O tratamento para a doença hemorroidária começa com uma mudança de hábitos de vida do paciente. Uma vida menos sedentária, manter-se dentro do peso, alimentação adequada com inclusão de líquidos e fibras e manter a higiene são medidas iniciais importantes. O tratamento por meio de pomadas para melhorar a sintomatologia, quando bem indicado, também deve ser feito. Existem alguns medicamentos como analgésicos e anti-inflamatórios que podem ser indicados nas situações mais agudas. Existem medicamentos flebotônicos, que nós chamamos, que são usados para tratamento de varizes, mas que em algumas situações podem ter algum tipo de benefício na doença hemorroidária, ainda com a sua validação ainda por ser comprovada, mas que também podem ser utilizados. O tratamento cirúrgico é normalmente indicado quando os tratamentos iniciais não trazem melhora para o paciente. Nestes casos, o médico fará uma avaliação e indicará o procedimento. É importante que o paciente tendo uma manifestação de sangramento, ela procure um médico e de preferência um médico especialista, um médico coloproctologista. Na consulta médica, o médico vai estabelecer quais são os critérios e quais são os sinais de alerta para fazer uma investigação mais pormenorizada. Porém, no exame proctológico, que é um exame simples, é um exame delicado, é um exame prático, rápido, o coloproctologista vai poder identificar a causa do sangramento e, na maioria das vezes, vai poder explicar e tranquilizar o paciente quanto à melhor solução.